Olá! Hoje a gente tem um material bem provocador para analisar. Opa, vamos lá. É um trecho de um documento chamado amordemãeburguesa.pdf e traz uma citação, olha, fortíssima do Roberto Freire. Ah, Roberto Freire? Figura importante. Sim, e a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco nessa visão polêmica, né, sobre o amor materno na sociedade burguesa. E como ele ligaria isso a autoritarismo, doença mental? Exato. E claro, entender um pouquinho quem foi o Freire. A frase que abre tudo já é um soco, basicamente. Qual é a frase? Ele diz: é muito mais temeroso o amor de mãe burguesa do que todas as bombas e mísseis nucleares ativados. Uau, pesado. Muito. Assim, de cara já choca, né? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Certo. Porque o texto segue e ele faz uma conexão direta com a família. Diz algo como: a doença mental pode ser produzida socialmente, em especial através da família. Quando ela atua instaurando o autoritarismo nas pessoas. Conhece essa linha? Isso. Então, o Freire parece estar sugerindo que, nesse contexto específico, o burguês, Sim. o amor vira quase uma arma de destruição. Mas como, né? Como algo que a gente vê como tão positivo, o amor de mãe? Poderia ser ligado ao autoritarismo, a problemas psíquicos? É essa a questão. É, parece contraintuitivo demais. Olha, para entender isso, é fundamental saber de onde o Freire fala, né? Ele viveu de 1927 a 2008. Psiquiatra, escritor. Exato. Mais de 30 livros. Mas ele era, acima de tudo, um pensador libertário. Anarquista mesmo. Considerado patrono do anarquismo no Brasil. Ah, isso explica bastante coisa. Explica. Ele criou a somaterapia, né? Uma técnica terapêutica que junta anarquismo com ideias do Wilhelm Reich. Reich, aquele que falava das couraças musculares, repressão social. Esse mesmo, como as repressões sociais, sexuais, se manifestam no corpo, na mente. E, além disso, o Freire foi um opositor ferrenho da ditadura militar. Então, ele tinha uma visão muito crítica de qualquer estrutura de poder. Qualquer uma, mesmo as microestruturas, como a família. Ele via potencial de opressão ali, entende? Por isso esse olhar desconfiado. Faz sentido. A vivência da ditadura, a base anarquista, isso direciona o olhar dele para o poder até no nível mais íntimo. Exatamente. E é uma inversão muito forte, né? Porque a imagem comum do amor de mãe é quase sagrada. Intocável, né? Universalmente boa. Mas aí que está o ponto dele, parece. Ele não fala de qualquer amor materno. Não, ele especifica. É o amor de mãe burguesa. Ele parece que conecta essa coisa potencialmente destrutiva a valores dessa estrutura social. Tipo o controle, a posse. Talvez hierarquia, coisas que ele criticava na sociedade burguesa em geral. Exatamente. E se a gente conecta isso num quadro maior? Sim, A análise do Freire nesse trecho força a gente a pensar como as estruturas sociais, as relações de poder, podem mesmo moldar ou até distorcer sentimentos que a gente acha que são só nossos, puramente pessoais. como o amor. Como o amor. Na visão dele aqui, o amor materno, dentro dessa lógica de controle, de manter status, que ele via na burguesia, Certo. poderia virar um jeito sutil de impor conformidade, sabe? De gerar culpa, ou, como ele diz, ser parte de uma doença mental produzida socialmente. Então, o problema não seria o amor em si. Não necessariamente. Seria o amor funcionando dentro dessa moldura social específica que ele critica. Entendi. Então, resumindo a ideia central desse fragmento do Freire. Vamos lá. Essa crítica bem radical ao amor materno, especificamente burguês. Ele não vê como um porto seguro sempre, Longe disso. mas como um lugar possível onde o autoritarismo se instala, onde o sofrimento psíquico pode ser gerado. E tudo isso ligado a uma forma de organizar a sociedade que ele combatia. É uma ideia bem desconcertante, né? Totalmente. E deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Qual? Se, como o Freire sugere aqui, algo tão fundamental como o amor pode ser, digamos, cooptado ou distorcido por uma estrutura social, A ponto de virar uma arma? exato, a ponto de virar uma arma. Que outras dinâmicas de poder ou pressões sociais do nosso dia a dia, talvez menos óbvias, podem estar influenciando nossos relacionamentos, nossas emoções, até nossa saúde mental. De um jeito que a gente nem percebe direito. Exatamente. Fica essa pergunta, né? Como o social realmente atravessa o pessoal o tempo todo?